Ação Cultural. A verdade sobre atores do dia a dia que de alguma maneira influenciaram ou influenciam no cotidiano de Serra Negra. Esta é a série Documentários A Verdade Sobre, que tem como objetivo preservar a história por meio de depoimentos de personalidades que se distinguem em quaisquer dos diversos setores da sociedade: cultura, política, esporte, arte, música. Experiências de vida capazes de inspirar e de levar outras pessoas a mudar suas atitudes. Esse projeto da Ação Cultural é uma iniciativa que deixará registrado um legado de gente que fez diferença para que nossos contemporâneos e as gerações futuras tenham onde buscar informações que estimulem suas capacidades criadoras. A verdade sobre Miriam Fagundes. Miriam Lopes da Silva Fagundes Bortolotti. Ela é neta do capitão e vereador Laurindo Felizardo Fagundes e de Ursulina Cerqueira César. Filha de Luiz de Camargo Fagundes e Albertina da Silva Fagundes. Nasceu em Serra Negra em 14 de setembro de 1938 e não possui irmãos. Porém, sua prima, a professora Madalena de Lourdes Lopes da Silva, residiu na casa de seus pais desde sua infância até o seu falecimento, tornando-se a sua irmã. Casou-se com Celso Bortolotti. Filhos: Luiz Germano Fagundes Bortolotti, Cristiane Helena Fagundes Bortolotti, e 2 filhos falecidos. São eles: Luiz Gustavo Fagundes Bortolotti e Celso Bortolotti Júnior. Netos: Ralph Bortolotti Sutherland e Sofia Bortolotti Sutherland. Miriam Fagundes formou-se em História pela PUC Campinas em 1960 e o seu primeiro trabalho foi neste mesmo ano, como professora de História Geral na cidade de Aguaí. Entre suas considerações, podemos citar o histórico familiar em fotografia da família Fagundes, iniciado por seu pai, Luiz Fagundes, em 1915. Miriam Fagundes é fotógrafa profissional, professora de história, colecionadora de câmeras fotográficas e mantenedora de acervos fotográficos, onde constam fotos autorais, fotos de autoria da família Fagundes e de diversos fotógrafos profissionais e amadores que no decorrer da história doaram fotos ao acervo, homenageando e registrando nesse documentário a vida e obra dessa pessoa maravilhosa, indicada no Fórum Municipal de Política Cultural como memorável. Gostaríamos de agradecer cada pequeno ou grande gesto em nossa história, estendendo a todos os demais que também contribuíram para o nosso progresso como cidade nesses 200 anos. A dona Miriam é aquela que gosta da família que tem, gosta muito de ter amigos e de trabalhar em qualquer serviço, principalmente agora que eu estou trabalhando mais em casa. Então, eu gosto também de trabalhar muito. Bom, vou começar dos netos. Eu tenho muito orgulho dos 2. Eles são gêmeos e a menina é muito esperta. Ela cavalga 30 quilômetros com o pai, ida e volta, cavalga que é uma beleza. O menino morre de medo de cavalo, não quer nem saber. Agora eles foram naquela cidade que
que imita, que tem balões. E ela foi no balão, o menino não foi. E ela saltou de paraquedas. E o instrutor falou assim, ela me salta antes de mim. Ela vai com tudo. Ela adora animal. Ela vai no meio da boiada, na fazenda, ela vai com o pai e entra no meio do gado, não tem medo nenhum. E eu tenho muito orgulho da minha família, é uma família maravilhosa, é unida. Olha, eu tenho um maridão que não descuida de mim de jeito nenhum. Os dois filhos unidos demais, brigam, mas são unidos, me cuidam de mim, mas é indescritível. Os dois são maravilhosos, a minha família é muito boa mesmo. A gente é muito unida. Tenho uma tia que vai fazer 96 anos. Eu a trago, minha filha traz ela de Amparo para churrasco e a gente faz feijão, ovo frito que ela quer. Olha, a gente é super unida, graças a Deus, eu agradeço muito. A Madalena foi a mãe do Luiz Germano e da Cristiane. Ela cuidava dos dois, que era maravilhosa, e ela não queria estudar. A minha mãe que obrigou, não, você vai estudar, vai sim, mas tia, é muito sacrifício. Não, você vai estudar sim. Com sacrifício ela foi, estudou e venceu. Foi professora, e aposentou como professora. Só que ela já tinha problema de coração. Ela já era de nascença o problema dela. E ela era excelente professora, excelente irmã para mim. Cuidou do meu pai e da minha mãe como eu não cuidei. Ela foi muito amorosa com os meus pais. Ela comprou uma casa. Com o dinheirinho dela, comprou uma casa. E a minha mãe comprou Fusca, até que está aí no Luiz Germano, com ela. Daí, para ela lecionar com o carro. E depois, ela deixou a minha mãe comprou a parte dela, quando ela se aposentou, minha mãe comprou e minha mãe deixou para o Luiz Germano o Fusca, está lá na garagem do Luiz Germano. Mas ela, todo aluno dela vai lá em casa e fala, e a dona Madalena? Ai, que professora, que professora, que professora. Foi a minha professora de história. Ela lia muito o texto e eu, então, achava um absurdo aquilo. E eu resolvi ser professora para mudar um pouquinho aquilo lá. Eu gostava muito de um professor de História do Brasil. Ele me incentivava muito a estudar a parte referente ao Brasil. Mas, infelizmente, ele teve que deixar-nos e ficou uma lacuna muito grande na história do Brasil para mim. Eu lecionei em primeiro lugar em Aguaí, depois eu fui para Socorro, depois eu fui para Pedreira, depois Amparo e Monte Alegre. Eu gostei muito de lecionar em Aguaí. Em Aguaí, as mães participavam da escola e principalmente
elas gostavam dos professores. Eu morava numa república de 5 professoras e todo dia tinha gente lá levando doce, levando salgadinho para gente. Então era muito bom. Lecionei História e a organização social e política que havia naquela época que eu dava aula. Eu gosto muito do Egito e sempre me ativei os alunos a gostarem também do Egito. Mas depois que eu cresci mentalmente, eu percebi que eu tinha mais medo do Egito do que curiosidade. Fui trabalhar quando eu vim para a Serra. E meu pai morreu e eu vim e abri uma vaga de professora de História aqui no ginásio, Jovino Silveira, e eu então me candidatei e vim morar em Serra Negra para lecionar História no Jovino Silveira, na escola Jovino Silveira. Daí eu fui me envolvendo com a fotografia e quando eu me aposentei em 90, eu assumi a parte de fotografia com o Luiz Germano, o meu filho. Daí ele fazia reportagem e eu ajudava no balcão, mas logo eu já comprei um mini lab que facilitou bastante o serviço, né? E daí para frente, agora depois do mini lab, comprei o quiosque da Kodak e estamos até hoje com o quiosque, que facilitou bastante o serviço de fotografia, de como era do meu pai, né? O meu pai era fotógrafo e nunca deixou de exercer a profissão. Ele começou a fotografar na fazenda do pai, na fazenda São José, nas Tabaranas de Cima, e aos 18 anos, aliás, no ano 18, e veio para a cidade para morar em 23. E ele só foi casar em 37. Daí que ele mudou para onde era a fotografia, ali na José Bonifácio. E ele gostava muito de fazer o equipamento dele. Ele tinha a impressora e foi ele que fez a impressora e fazia as fotos contando, não marcando o tempo, mas contando 1, 2, 3. E a minha mãe revelava, passava no banho e falava para ele se ele precisava dar menos ponto, mais ponto. Daí passava para a água e depois para o fixador. E ali ficava os dois, meu pai e minha mãe. Minha mãe ajudou muito meu pai. Trabalhavam até de madrugada, porque naquela época a fotografia era, vamos dizer assim, era bem usada, né? Porque a pessoa tirava a foto e queria ver. E então havia muito serviço. E meu pai gostava demais de comprar material, papel. Então ele tinha papel de fotografia, de tudo quanto é marca, de tudo quanto é tamanho. Então ele se realizava mesmo na fotografia. O que eu saiba, eu só soube que ele tinha estúdio na casa do pai,
por um senhor parente, falou: olha, o meu avô casou em 1918. E só que ele não queria tirar foto. E eu falava para ele: vai no Fagundes, vai lá na fazenda que você tira a foto. Daí o casal foram lá na fazenda do meu avô para tirar a foto. E esse senhor foi lá em casa levar uma foto de casamento dele. Ele falou: olha, então aconteceu isso daqui, meu avô só teve foto porque seu pai é que tirou. Então eu soube que ele tinha começado em 1918, por isso. Houve um fotógrafo que ensinou meu pai a fotografar, mas eu nunca perguntei para ele o nome dessa pessoa. O que a gente peca muito, né? Da gente não querer saber o porquê das coisas. E foi o que aconteceu. Seu Antunes era uma pessoa muito boa e ele veio de Itapira. E então, conhecendo meu pai, ele se ofereceu, que ele era fotógrafo, ele se ofereceu para ajudar o meu pai sendo sócio. E daí meu pai começou o seu Antunes era muito engraçado. Tem uma passagem muito interessante, que o meu pai caiu e o seu Antunes falou: Luiz, você caiu? Ele falou: eu caí, Antônio, então vem aqui, que eu te ajudo a levantar. E era uma distância muito grande. Então o seu Antônio era muito, muito legal, muito bom, uma pessoa excelente. Era comum se retocar a chapa, tirando os defeitos do rosto da pessoa. E o Leonel era muito bom nisso, mas ele retocava com um lápis, com uma ponta de lápis enorme, e ele ia devagarzinho, mas ficava limpo ao rosto da pessoa. E daí meu pai empregou somente para retocar as chapas. Não existia para o meu pai, o fotógrafo lambe-lambe, existia a máquina, como existe até hoje, a máquina com o pano preto, né? Aí meu pai, o que me chamava a atenção era o seguinte: venha ver, filha, venha ver. A pessoa ficava de ponta cabeça na máquina, no lambe-lambe, né? E era um sacrifício imenso, tinha que pôr chassis, era um chassis com a chapa, daí batia a foto, tinha que revelar o negativo, depois lavar, depois secar e depois fazer a foto. Também demorava, porque tinha que lavar 2, 3 horas a máquina para tirar o líquido, né? E daí era muito trabalhoso, viu? Não é como agora que a gente tem o quiosque, que aperta o botãozinho lá já está tudo pronto. Sabe o que é? O problema de tirar foto era a iluminação. Eram muitos, eu me lembro que meu pai tinha 5 holofotes imensos em cima, mais 4, 2 de cada lado. Então era muito iluminação para a pessoa que ficava de frente para aquilo, né? Então ele precisava fazer o mais rápido possível para a pessoa não piscar, né? O que sempre acontecia, porque quando batia
acendia todas as luzes, era um horror. E então melhorou bastante com o tempo, né? Que daí foi substituindo as luzes, então depois ficaram só as 4 e houve uma melhoria, sim. Nessa época só havia meu pai, que tinha estúdio, inclusive não era só de casamento, era de caixão de defunto, que saía da igreja e ia lá pelas ruas José Bonifácio, entrava lá, passava pelos tanques de lavagem de fotos e levava o caixão no estúdio para tirar foto do caixão do defunto. Então, eu morria de medo, sabe? Porque entrava o caixão lá para tirar foto do defunto. Então, a fotografia é uma coisa importante, né? Meu pai a única coisa que ele contava é que uma vez ligaram no telefone, aquele telefone de parede ainda, dizendo que para ele ir tirar foto numa fazenda, porque Antônio matou o Saci. Eu falei, mas como matou o Saci? Não tem Saci! Não, ele matou o Saci! Daí o homem tinha se enforcado. Meu pai gozava, né, também. Daí ele morria de rir, que ele pensava, que falou assim, olha aí, Saci, Saci, onde já se viu, não existe. E era o homem que tinha se enforcado lá na fazenda e o meu pai foi tirar foto. Não muito, sabe? Eu acho que não fez, mas não tanto assim, não. Não fez, não. Mas era... Não foi feito, não, para jornal. Eu acho que não, não chegou a tanto assim, não. Eu acho que as pessoas não gostavam de tirar foto por não gostar. Eu não gosto de tirar foto, como tem hoje em dia, tem gente que daí evita de sair em fotos, né? Mas não uma superstição assim, de roubar a alma, essas coisas, mas é ficção. Mais ou menos em 1941, era muito comum ter lugares para viagem de núpcias. Era Santos, Poços de Caldas e Serra Negra. Mas o pessoal não tinham câmeras fotográficas, então eles iam até a loja de casa para alugar. Alugava a máquina por dia. Então daí levavam cedo e traziam à tarde, e deixando um documento como assim, referência, né? E assim, meu pai alugava as máquinas e daí eles traziam o filme para revelar. E o meu pai então ganhava no aluguel e nos serviços também. Nós tivemos lojas filiais, na Rua 7, onde é o prédio Balbec, né? E depois na Prudente de Moraes, onde hoje, eu acho que é onde hoje tem um rapaz que pôs um quiosque lá. É lá que tinha uma lojinha de fotografia. Que eu conheci foi o Dunga, e que também ele pedia ajuda para o meu pai, o Teixeirinha
E houve um também que abriu uma loja e ele até casou com as gêmeas do Pinheirinho, que era dentista, mas eu não me lembro mais o nome dele. Ele tinha loja ali no prédio das Arcadas. E o Leonel foi muito amigo dele, conseguiu, depois que ele saiu de casa, ele conseguiu se unir a esse fotógrafo e eles faziam uma exposição de fatos do mês, da semana, na praça. Então, era muito famoso essa reportagem que eles faziam. Tinha o fotógrafo que eu me lembro, era os Duzi, porque eles faziam muito carnavais. E eles tiravam as fotos lindas dos carros de carnaval. Tinha fotos lindas do Duzi, sim. Quando nós tivemos o Minilab, a mocinha que trabalhava na máquina me chamava: olha, dona Miriam, tinha gente mulheres nuas, homens nus, relacionamentos, parecendo um relacionamento, principalmente de homem com homem. Então a moça ficava indignada, e ela me chamava, falava: venha ver. Eu não quero ver, eu falava, eu não quero ver, não quero saber de nada. Mas daí, quando chegava as pessoas, eu perguntava: tem pornografia? Se tiver, eu não faço. Porque a mocinha lá também tinha direito de ser preservada, né? Então, olha, teve muito caso, inclusive de gente conhecida. Eu dou muito valor pelo meu arquivo de fotografias. Só que tem um detalhe. Para que eu vou deixar? É porque é uma coisa que eu amo tanto, que eu gosto tanto, e que foi, assim, colecionada, foi pego de fotos que tinham sobrado ali, ou mesmo as pessoas trazem fotos. Inclusive tem uma do Gerson Cordeiro, que eu coleciono e que eu aprecio muito, que é a construção do balneário. Então eu tenho lá no meu arquivo como fotos do Gerson Cordeiro, porque foi ele que tirou, né? Mas eu gosto demais das fotos. Tenho um ciúmes daquilo lá tremendo, sabe? Não gosto que ninguém mexa. Às vezes o Nestor vai lá: olha, esta eu não tenho, posso levar para escanear? Eu deixo, né? Aí traga logo, daí ele já vai e já volta. Mas é muito importante. Agora você me pegou. Eu gosto demais das duas, porque as câmaras são doações, são parte de pessoas. Elas tiveram uma história que a gente não sabe, mas tem história. Quantas fotos bateram, quantos registros de nascimento, de aniversário, de casamento, tudo ali, né? Uma câmera, representa tudo, ela representa uma vida. E são todas elas doações, só tem uma parte em cima, que foram do meu pai, que alugava as máquinas, né? A dona Irene Dulce levou para mim, para eu ver, fotos da viagem de núpcias dela. E ela, inclusive, deixou a máquina dela para mim,
para pôr lá na exposição que eu tenho. Então, eu achei interessante, porque de 41, ela foi lá em 90, por aí, que ela levou para eu ver. Eu achei muito bonita, muito interessante, sim. A foto mostra coisas que normalmente ninguém vê. Só quem tem sensibilidade, né, pode ver, pode olhar e interpretar aquele fato, mudando alguma coisa. Por exemplo, na Guerra Mundial, quando soltaram lá no Japão a bomba atômica, aquela menininha, né, que é vista por todo mundo, que foi tirada foto para todo mundo, ela mudou o conceito das pessoas, não é? Da bomba atômica. Meu Deus do céu, que desastre! Como que o mundo poderia saber se não tivesse sido fotografado, não é? E ninguém ia ligar, falar, o efeito da bomba atômica é comum. Mas nós vimos a realidade através de uma foto. Ele falava assim, eu sou fotógrafo, milagre eu não faço. Eu falava, milagre eu não faço. Aboard a butterfly and take off on the breeze. Let your worries flutter by and do the things you please. In the land where dollar bills are falling off the trees.